Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui, gratamente receber, uma lenda da literatura paraense, um escritor reconhecido nacionalmente, até mundialmente, um jornalista também e também graduado em Direito, que é o Salomão Laredo, o mestre Salomão Laredo. Então, a modalidade com a qual a gente está gravando as entrevistas nesse período de pandemia, né, não utilizando o estúdio, mas utilizando aqui a internet, o streaming está nos favorecendo entrevistar amigos aí que, de repente, não estão em Marabá diretamente, a gente pode entrevistá-los em qualquer parte do mundo, e é o caso do nosso entrevistado de hoje. Vamos trazê-lo aqui para a tela para a gente já falar um bom dia. Bom dia, Salomão. Oi. Bom dia, Patrick. Prazer enorme entrar em contato com você. Sabes que tu faz no estou, está sempre no meu coração. De tal modo que eu estou, sim, presente nesta modalidade que tu anunciaste, à disposição nas observações e dos observadores, né? Isso, verdade. É uma honra tê-lo conosco aqui, favorecidos aqui hoje pela internet, né? Você que está em Belém. Eu queria destacar aí que são 71 anos de vida, né? O senhor que é advogado, jornalista, mestre em teoria literária pela nossa querida Universidade Federal do Estado do Pará. E eu queria destacar que a razão desse convite de trazê-lo aqui ao nosso programa Observadores é o fato de que você já está engatilhado aí com uma nova obra ficcional, né, que é o livro Pedral, Canal do Inferno, que trata aqui sobre o nosso querido Pedral do Lourenção, que aqui em Marabá e região é um tema sempre muito debatido, muito conhecido, devido ao projeto governamental, né, do governo federal de derrocamento do Pedral, permitindo aí a navegação no Rio Tocantins durante todo o ano, né, que criaria ligação comercial via rio, né, através de Marabá até os portos da região metropolitana de Belém e principalmente, aliás, ao porto de Vila do Conde, lá na nossa querida Cametá, né? Uma região que o senhor conhece bem, o senhor conhece toda essa região aí do lago, né, de Tucuruí, toda a região também do chamado Baixo Tocantins, que é a sua região, e embora eu esteja citando isso tudo aqui para situar as pessoas, mas o livro não é uma obra jornalística, né? É uma obra ficcional, mas vamos deixar que o senhor mesmo fale sobre isso. Nos conte aí sobre essa ideia. O Pedral, Canal do Inferno, que é o meu próximo trabalho que eu pretendo lançar brevemente, eu estou sendo editado pela editora Empírio. Então, nós, em 2021, nós não marcamos ainda nem o mês, nem o dia, porquanto a gente não sabe se esperamos que tudo esteja já imunizado e a gente tenha condição de fazer o lançamento presencial. Então, esse nacional, ele não é do Pedral do Lourenção. Eu tenho como cenário Pedral do Lourenção, a região de Marabá e em torno, mas não é a história. Eu faço o romance ficcional. E eu tomei como ideia, como ponto de partida, algo assim muito interessante. Em 1800, o engenheiro cametaense Inácio Moura, pelo governo do Estado, fez uma
viagem até São João do Araguaia. E escreveu um livro que foi editado em 1980 e pouco, aqui pela Secult, pelo governo do Estado. Neste livro interessante, que eu tenho, aliás, como livro de cabeceira, o Inácio Moura conta um trecho interessantíssimo quando ele chega aí na área de Marabá e de Itupiranga. Ele diz o seguinte, que o remador que é com ele, depois deles terem atravessado aí uma das cachoeiras, o remador disse assim, olhe, seu Inácio, eu queria lhe contar uma historinha. Seu Vídica, diga lá. Vinha uma pessoa de Goiás, ou área de Goiânia, para ir para Belém, chegar em Belém, que se chamava Pedrão. E era casado, tinha a mulher, a mãe da mulher dele morava na região próxima Itupiranga, Marabá, e ele, quando chega próximo, ele viu uma garota de 10, 11 anos e se apaixonou por ela, nada mais, nada menos que era a cunhada dele. E aí ele fica, ele vai raptar esta menina, e a mãe, como não tem, que estava sozinha, como nem era vai desgraçado, te desgraçar no canal do inferno. Então, ele a menina e ele acontece que do inferno que nós temos aí, eles morrem, tanto ele quanto a menina. E eu aproveito, então, essa linha e faço daí o trabalho de romance chamado Pedral, Canal do Inferno. E trabalho com eles onde? No inferno, né? Falando exatamente das coisas daí de Tupiranga, do Lago, do Pedral do Lourenção, toda essa possibilidade de derrocagem para fazer a hidrovia e diversos personagens. Eu trabalho aí nessas pedras. Eu quero te dizer assim que, como ficção, eu não estive. Você sabe um pouco, eu estive no Pedral do Lourenção. Eu ia justamente lhe fazer essa pergunta, se o senhor tinha feito algum Como trabalho visitante, como de incursão recente. Eu peguei. Eu ia lhe fazer justamente essa pergunta, se o senhor tinha feito algum trabalho de incursão recente, porque eu estive lá, né? é uma região que o senhor Não, conhece eu li bem, muito porque material, eu entrei. o senhor é cametaense, né, de nascimento, mas não é demais perguntar se conhece a região do Lourenço do Pedral dos dias de hoje. Não, não conheço. Eu nasci na Vila do Carmo, em Cametá, morei em Mocajuba, depois estudei em Baião e moramos em Tucuruí, porque meu pai trabalhou na Estrada de Ferro Tocantins. Conheço Marabá, mas não conheço, ouvi falar muito de Piranga, no pedal, que não se falava tanto, mas meu pai me falava muitas coisas da Estrada de Ferro, de Jatobá, de Remanção. Não conheço Itupiranga, não conheço o Pedra, por isso fiz pesquisa, olhei muita coisa no YouTube, eu li muita coisa na internet, perguntei para algumas pessoas, mas para uma informação que queria fotografias, mas na verdade para ter uma noção, porque eu não precisava disto, porque é uma ficção, não é a história do Pedral, Sim. não é a história de Marabá, não é a história de Tupiranga, mas é um livro ficcional, compreendendo isto que eu te disse, que o Inácio Moura falou e que eu trabalho ficcionalmente, mas sem dúvida nenhuma, eu estudo a região amazônica, eu conheço um pouco mais disso aí. Professor, Porque na minha ficção eu falo muito na parte documental de nós termos que conhecer a Amazônia, valorizar a Amazônia, saber das coisas daqui, das nossas coisas, para amar, lutar. E por isso eu trabalhei e coloquei os personagens
nessa discussão aí do Pedral do Lourenção. Professor, eu entendi toda a sua narrativa, mas penso que, com certeza, os holofotes, né, tudo que tem se falado do Pedral nos últimos tempos, principalmente por esse grande projeto nacional, né, de criarmos aqui, estabelecermos a navegação comercial no Rio Tocantins todos os meses do ano, com certeza lhe chamaram a atenção para ambientar o seu romance ficcional nessa região do Pedral. Ou estou enganado? Esse governo, aliás, existe o projeto do governo que nunca é executado, e eu comecei a fazer a ficção. Quer dizer, fui para a pesquisa, fiz a ficção, concluí a ficção, já vou para o lançamento do livro, e as coisas continuam aí em Tupiranga, no Pedral, no Lago, do mesmo jeito. Então, também no sentido de nós discutirmos, de nós sabermos... O livro já saiu e a obra não. Projetos da nossa região. Porque é sempre feito o livro já saiu e a obra não. Sem a participação do povo. Então, eu coloquei muitas personagens aí discutindo, personagens. Exatamente, o livro já saiu e a obra não. O pessoal que discute essa situação, eu coloco exatamente aí para ver, participando como personagem, para pessoas que leram o livro terem conhecimento e cada vez mais consciência. A gente tem uma hidrelétrica, tem as ecluas, o rio continua com impedimento de navegação, a gente continua sem desenvolvimento como merece, de uma região tão rica, um povo tão pobre. Então, toda essa discussão nós temos novamente no livro Pedral, o Canal do Inferno, assim como em 1994, quando eu lancei o romance Cibele Mendes, de Amor e Luta, foi no período de inauguração da hidrelétrica, que também era um projeto na época da ditadura, que não foi discutido com o povo, a vantagem ou a desvantagem. A mesma coisa com o Pedral do Lourenção, também o povo gostaria de fazer de maneira, como esta obra vai afetar, como afeta o meio ambiente, rio, como essas coisas vão acontecer, região piscosa, como os pescadores, todos esses personagens fazem ficcionalmente do meu trabalho. E é uma discussão muito legal que a gente tem que fazer. Inclusive, quem derroca aí, ficcionalmente Zéfilo, e quem constrói o que eu chamo da Torre de Babel, na empresa dele, Cafarna 1, Cafarna 2, Cafarna 3, Cafarna 4, Cafarna 5. Quantos Cafarna 1 tiverem para executarem a obra, que todo mundo vai querer, na Torre de Babel, chegar até lá em cima para tentar falar com Javé, com Deus. Mas acontece em Torre de Babel exatamente essa discussão de o que é a Amazônia, como se dá, que riqueza ela tem. A gente, quem é que se beneficia, quem não se beneficia. A possibilidade da obra, isso tudo me chamou a atenção, e eu fiz interesse pela região de colocar um livro onde as pessoas pudessem ler mesmo ficcionalmente e discutir dessas decisões importantíssimas da nossa região. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do nosso programa Observadores. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores.
Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, de volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje estamos recebendo aqui o escritor, jornalista, bacharel em Direito, o Salomão Laredo, um dos fenômenos literários da nossa Amazônia, né, do nosso estado do Pará e da nossa Amazônia. Nós temos a honra de estar recebendo hoje aqui no nosso Observadores, estar colocando aqui o seu conhecimento e a sua luminosidade em contato com o nosso público aqui das manhãs de domingo no SBT de Marabá. Mestre Salomão, eu gostei da sua explicação sobre essa parte final aí que o senhor falou sobre estar aproveitando a obra ficcional, né, do seu livro para também tratar da questão social. Eu acho isso também uma marca muito importante. Não poderia ser diferente, até pela sua formação, né, sendo também um jornalista, sendo também um bacharel em Direito e um professor também, então não poderia se furtar a esse debate, né? Um debate que para nós aqui é muito caro, né? Um debate muito importante, porque, afinal de contas, a nossa região, né, nossos principais municípios, a exemplo de Marabá, São João do Araguaia, que o senhor citou, nasceram aqui do Rio Tocantins, né, nasceram do encontro dos rios Tocantins e Araguaia, estão propalados em poesias, né, em livros, e que são o nosso cordão umbilical. Então, tudo que trata do rio, né, trata dos efeitos de uma grande obra como essa, do derrocamento do Pedral, é óbvio que interessa a nós todos como sociedade. Eu lhe perguntaria, agora não perguntando ao escritor, mas perguntando ao cidadão Salomão Laredo, como é que o senhor vê para a importância que o senhor vê para o estado do Pará de uma obra como essa e quais os cuidados que o senhor imagina que nós devemos ter ao tratar esse tema? A obra é importante. A região precisa de tirar partido da sua riqueza, da importância do grande rio Tocantins que nós temos, de toda a riqueza de mineral, madeira, do minério e outros bens que nós temos. De que maneira isto vai beneficiar o povo da nossa região e não grandes projetos, grandes empresas, mas que benefício traz para o nosso povo. Eu queria recordar rapidamente 1984, hidrelétrica de Tucuruí, que eu entrei com Cibele Mendes de Amor e Luta para discutir essa questão de grandes aqui, para que serviria a hidrelétrica, se ia beneficiar o povo e a gente da nossa região, e beneficiou quase nada, é um benefício muito pequenininho, trouxe muitos problemas sérios até hoje, inclusive na área dos pescadores, e o rio continua, Tocantins continua agarroteado, quer dizer, não há o ir e vir do rio para que isso seja uma hidrovia realmente importante que beneficie o nosso povo. Então, a gente tem que discutir, é importante, como é que se vai se fazer isto? Eu lembro isso com relação à hidrelétrica. Não podia ser diferente, porque eu sou da região, eu sou do Baixo Tocantins. Eu quero
discutir também, e uma maneira que discuto a minha arma é a palavra. Então, a mesma coisa com o Pedral do Lourenção, que eu estou fazendo o Pedral Canal do Inferno. Mesma discussão para a gente verificar que vantagens o nosso povo disso. No final do romance, eu trago, no final do romance do Cibele Mendes de Amor e Luta, eu trazia naquela época, eu coloquei um manifesto dos bispos da nossa região a respeito da situação da hidrelétrica e das grandes obras. Eu faço a mesma coisa no Pedral Canal do Inferno. Os bispos se reuniram antes do sínodo em Roma, discutir esta situação, junto com as comunidades, com os movimentos sociais, só a jusante e a montante, para ver de que maneira isso eles seriam o mais vilipendiados possíveis, ou seja, vamos verificar onde estão os entraves e vamos discutir. Trago também esse manifesto no sentido de que também a gente vai discutir isso e não deixemos que esse pessoal sofra mais do que já vem sofrendo com todos esses anos, todo esse tempo, desde 1886, quando o Inácio Moura foi verificar lá as condições também lá do Pedral Canal. E também, sem dúvida, que esteve lá o francês Coudreau, no mesmo Sim. período. Então, como cidadão, tu me perguntas, eu fico muito atento e muito preocupado com que a gente possa, o nosso povo, usufruir dessa riqueza que a gente tem. Eu trabalho no livro, na ficção, colocando, por exemplo, um personagem, Macaiunas, e eu estou mexendo também com o pessoal do Rio Tocantins e do Rio Itacaiuna, na área de Marabá, falando também de todas as nossas riquezas que a gente perdeu. A castanha do Pará, a castanheira, por exemplo, para onde vai esse minério, que nós faremos da água, que tipo de água professor, a gente se castanheira, a água do Rio Tocantins e de que maneira a gente vai usufruir dessa navegação, etc. Como se perguntas, eu fico muito preocupado, e essa preocupação que está no livro Pedral Canal do Inferno. Professor, o senhor cita a castanheira, por exemplo, que é vastamente, né, citada nas nossas produções literárias, né, nos nossos poetas, escritores aqui da região citam muito a castanheira, porque por ser uma árvore que era muito natural da nossa cena, né, da nossa cena aqui da região, e que sumiu ao longo dos anos, e que as próximas gerações também só vão conhecer por fotos, desenhos e pela narrativa de colegas seus escritores, né? Infelizmente, eu ainda sou marabaense de nascimento e ainda pude conhecer muitas castanheiras, e vejo algumas ainda por aí, né? Algumas que são preservadas, mas penso que as futuras gerações só vão conhecer essas castanheiras por fotografia, desenho ou na citação
das nossas obras literárias. Professor, deixa eu colocar aqui na tela para a gente imagens que a gente tem aqui do arquivo lá da área do Pedral, né? Está falando tanto aqui de Pedral, então vamos lá. Aqui são imagens pertencentes aqui ao arquivo do Jornal Correio e que a gente tem uma dimensão, né, do que é aquela região ali do Pedral. Deixa eu colocar aqui. Aqui, tá aqui, ó. Olha a beleza dessas rochas, professor. Olha que coisa maravilhosa que são essas rochas formadas aí por anos e anos, né, de efeitos e causas naturais, né? Essas imagens são exclusivas nossas aqui. Essa aqui tem até um tom meio poético, né? Tá aí a nossa essa embarcação, essa pequena embarcação, nessa canoa atravessando aqui a natureza toda que rodeia aquela região. Pode comentar, professor. Se quiser falar alguma coisa, aí fique à vontade. Olha aqui outra imagem fantástica também, né? Os efeitos causados pelas corredeiras, né? Aqui, ó, nosso amigo que esteve lá esses tempos fez essa imagem, inclusive aqui com um instrumento musical de corda e os animais. Professor, pode comentar, fique à vontade. Conhecia essas imagens? Já tinha visto assim de uma forma tão próxima? Muito lindas, excelentes, muito bonitas. E eu me lembro que coloquei na ficção jovens aproveitando essas pedras para praticar um esporte muitíssimo perigoso, e tudo isso na verdade é ficção, porque achei muito bonito. E quando Moisés Filho entra aí para derrocar, os próprios jovens se perguntam: o que faremos dessas pedras? Então, no que faremos dessas pedras, o Cafarnaum diz, então, vamos, que é um jovem profeta que prevê toda a situação daí, diz, vamos construir a Torre de Babel. Então, a Torre de Babel moderna construída aí no Pedral do Lourenção, que na ficção, e vai ser inaugurada porque tem a participação de diversos indígenas, de diversas etnias participando aí daqueles da região, né? Açurinis, Urubu, Gaviões, etc., né? Xicrins e outros participando ativamente, que eles participam da obra de presentes, porque não terminamos com o pessoal quilombola, com os indígenas, com o caboclo da nossa região, valorizando o que é nosso, fazendo com que a nossa gente participe e seja sujeito da construção de um novo momento, na verdade. Evidentemente que é um momento melhor para a cidade, de usufruto comum dos bens comuns que nós temos. Certo. Olha, a gente está conversando aqui com o professor Salomão Laredo, escritor, poeta, também jornalista e muito querido nosso aqui do Pará, uma fera da nossa literatura paraense e amazônica. E nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do programa Observadores. Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, de volta com o programa Observadores. Nessa manhã, recebendo aqui o professor Salomão Laredo, escritor que está preparando aí mais uma obra, que é o Pedral, tratando sobre a região aqui do Pedral, porém com uma obra ficcional que é Pedral, Canal do Inferno, que é um livro que
vai estar sendo lançado em 2021. Ele já explicou no primeiro bloco que ainda não tem data nem local definidos, porque ele quer aguardar toda essa definição em relação à pandemia, né, para que possa realmente fazer um evento à altura da importância dessa obra. Professor, falamos bastante sobre Lourenço, sobre Pedral, né, sobre a nossa região. O senhor é um cametaense, ou seja, é uma das nossas reservas, né, literárias paraenses que tem uma ascensão a partir do interior. E eu já lhe perguntaria nesse pormenor, como é que você está vendo hoje o surgimento de novos talentos na área literária no estado do Pará, uma vez que a gente, eu tiro por mim aqui, que a gente tem cada vez mais tido mais dificuldade para contratar jornalistas, para contratar pessoas que sejam da área que saibam escrever, que gostem de ler, que saibam escrever, está cada vez mais difícil. E quem dirá, né, encontrar talentos na área literária. Mas como é que você tem visto essa renovação dos nossos escritores no estado do Pará? Com muita alegria, com muito prazer, eu acompanho. Mas eu queria, como estou falando dessa grande região que eu tenho uma estima muito grande, tenho muitos amigos, que é Marabá e seu entorno, aí nós temos um grande escritor que é Ademir Braz. Sim, Demir Que Braz, ele representa ex-colunista aqui do assim, uma jornal. resistência aí num período difícil. Mas agora Sim, do jornal, pois é, a gente tem o Ayrton, que é um grande escritor, premiadíssimo, que está fazendo excelente trabalho e que promovendo a literatura, inclusive a literatura que se faz aí, literatura contemporânea que se faz no Pará e especificamente em Marabá, como um dos grandes valores da literatura nossa, da literatura do Pará, da literatura amazônica. Queria focar nesses dois amigos, porque esses dois colegas que são também jornalistas e que são também excelentes escritores de uma narrativa muito importante, conscientes do papel deles como jornalistas e como escritores, no perfeito. trabalho que devemos fazer aí. Mas existem muitos em Marabá. Marabá tem muitos amigos, tem muitos escritores, muitos poetas. Eu Tem. estou lembrado que não só no Pedral, mas também em outros trabalhos que eu já fiz, do Brasil, que é da Academia aí Seu João de Brasil, na Marabá, do sul do Academia de Pará, Letras, que é do sul e também sudeste do de Pará. escrever um livro sobre João Brasil, que escreveu um livro Uhum. sobre os marabaenses, que era aquele meio de transporte que fazia o transporte da castanha, Marabá, Belém, Belém, a, 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 Marabá, bem, e que sumiu. Quando eu estive na década de 80, eu pedi ao Haroldo Bezerra que içasse da beira da frente de Marabá e colocasse no meio da cidade um marabaense que estava lá. Infelizmente, isso não foi possível. E eu estou de novo falando no marabaense. Falar em marabaense, quando eu escrevi esse livro, as Uhum. pessoas dizem: você está escrevendo sobre as pessoas de Marabá? Eu disse: não, não chega a tanto, né? É igual agora. Está Uhum. escrevendo sobre o Pedral do Lourenção? Não, estou escrevendo uma ficção. Naquela altura, nós falávamos do marabaense. Eu entrevistei um engenheiro naval e entrevistei um Sim. prático de construção naval da nossa região de Cametá, que eram as pessoas que produziam o marabaense. Mas então, voltando, do João Brasil e de outros, companheiros de grandes de lutas também, que estão aí. Eu sei que tem o João de Castro faz, inclusive, um trabalho interessante de harmonizar aí a presença de todos eles. Eu fico muito contente de conviver e ter a participação e que a nossa literatura ela é crescente muito bem porque é potente.
Professor, o senhor tem um histórico de obras ficcionais, né? Embora seja um jornalista. Então, certamente, sendo jornalista, seria muito mais simples para o senhor escrever obras que fossem mais técnicas, né? Fossem mais de teor jornalístico, né? Isso penso que seria muito mais simples. Porém, olhando pelo outro lado, lhe vendo como voltado à literatura ficcional, penso que ter esse lado jornalista é uma força muito grande, é uma arma muito grande para trazer para esse mundo da ficção, né? E eu queria até, aproveitando que eu estou falando disso, destacar que o senhor trabalhou em grandes jornais, né, como a Folha do Norte, a antiga Província do Pará, que é um jornal que eu não cheguei a conhecer, mas meu pai fala muito do que era a importância da Província do Pará, né? E escreveu até para o próprio jornal O Liberal, né, que ainda existe aí, que é um dos jornais da capital. Então, essa sua proximidade com a reportagem, com a imprensa, eu penso que também é um valor importante que está presente na sua literatura. O fato facilita na elaboração da minha ficção. Sem dúvida que o meu trabalho tem que ser o limiar entre o ficcional e o documental. Para escrever a ficção, eu tenho que pesquisar muito, estudar muito, ler muito. E por mais que eu leia, eu sei muito pouco, eu conheço muito pouco. Então, por isso que se chama atenção para as obras que existem na Amazônia, de nós termos possibilidade de usar para conhecer, para amar e para defender, que precisamos fazer isso. Eu concluí nessa pandemia um livro de ficção chinesa, Belém, mas concluí também um livro chamado Banho de Rio, que eu pego de Marabá até Belém, concentrando em Mocajuba, onde na década de 60 o pessoal se apropriava do rio para fazer banheiro privado na área pública. E aí eu fiz um trabalho interessante de ficção, com quase 300 páginas. Estou no meio de um livro, já fiz o Terra do Romualdo, País dos Mapará, que é a literatura de testemunho, com 800 páginas. Numa que nós não temos nessa área do Baixo Tocantins, nós temos necessidade de material para poder pesquisar. Estou chamando a atenção de que riqueza nós temos para que os próximos possam pesquisar melhor. Então, eu estou fazendo um trabalho muito grande de como é que nós somos, como é no aspecto político, no aspecto social, cultural, como são nossas comidas, como nós fazemos, como nós nos relacionamos, na área antropológica, como é que nós nos educamos, como que nós nos tratamos, como nós tratamos o rio, como que nós tratamos a nossa floresta. E aí, esses trabalhos todos, eu estou quase que concluindo. Eu estou aproveitando a época da pandemia e trabalhando remotamente, consultando as pessoas e pedindo a participação delas. Não poderia deixar de ir no teu programa, que se me concede, a amizade que a gente tem desde o teu pai, com o jornal Correio, o meu labor literário, eu não poderia deixar de informar do SBT aí e da área de Marabá, essa região que eu amo tanto, que eu gosto tanto, onde meu pai trabalhou, onde os meus tios trabalharam, onde tem muito cametaense, onde afetuosa chamada gente do Baixo Marabaense. Quando a gente diz marabaense, a gente fala afetuosamente, porque o marabaense, o pessoal de Tupiranga, dessa região, nos amigos.
Eu fico nesse sentido te falando e lamentando que tenha acontecido esse assunto Sim, metade, graças a Deus, de eles amealharem alguma coisa, mas lamentando a morte que teve, mas de uma sabendo pessoa. que a nossa mais atenção, mais carinho, a gente trabalhar mais, porque nós temos riqueza e o povo precisa usufruir desta riqueza. Portanto, nós precisamos de mais policiamento, de mais segurança, de mais educação, de mais transporte e de mais afeto entre todos nós. Professor, eu quero lhe agradecer a sua presença, a honra de contar com a sua figura, com o seu conhecimento nesse debate aqui, nesse bate-papo com os nossos telespectadores aqui de Marabá, que estão nos assistindo aqui no SBT, e lhe desejar sucesso. Estaremos atentos aí ao lançamento do livro. Por favor, nos avise em primeira mão quando já tivermos a data e local previstos. E lhe desejar o sucesso de sempre, agradecer pelo carinho sempre conosco aqui do Grupo Correio de Comunicação e aqui do Jornal Correio. Patrick, eu que agradeço a tua atenção, o carinho, o convite para participar do programa. Sou um observador de vocês aí no jornal, na televisão. Este nome tem muito importante, tem tudo a ver com a observação da nossa região e a observação cultural, observação literária. Um abraço abraçado. Grande abraço, obrigado novamente, Salomão Laredo. Acabamos de conversar aqui com o escritor, jornalista, bacharel em Direito, contista, romancista, poeta. Então, está em todas essas áreas aí e é um orgulho para nós todos aqui do estado do Pará. Agradecer a vocês todos que nos acompanharam nessa manhã de domingo, desejar um ótimo restante de final de semana para todos e a gente tem encontro marcado novamente aqui na semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Grande abraço a todos e até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.